Foco no Afeto de número 283, tema de hoje, simplicidade. Sim, gente, simplicidade não é apenas um conceito vazio, não é uma palavra apenas carregada de multiplicidade semântica, ou seja, com muitos significados, é isso também, mas a simplicidade ela tem um significado objetivo. Tem, claro, como toda palavra, subjetividade, né? Depende da cultura, depende da cultura do lugar, depende da cultura da pessoa, depende da mídia, que também fabrica cultura, questionável, mas fabrica cultura, depende de uma série de fatores. Mas existe, eu quero aqui trazer uma sugestão quanto à percepção mais objetiva do que vem a ser simplicidade. Tão importante essa percepção, tão importante esse entendimento do que vem a ser simplicidade. Tem o conceito, a ideia de que a simplicidade é algo muito bacana, é algo muito legal, mas tem muita gente que às vezes a gente vê usando a expressão simplicidade de uma forma que para a gente um pouco mais sensível, aquilo se torna um tanto pejorativo, aquilo se revela, né? Aquela forma de tratar a simplicidade ou de significar a simplicidade fica um tanto pesado, fica um tanto equivocado, né? Quando as pessoas falam às vezes com algum descaso, aquela pessoa é muito simples, está querendo dizer outra coisa que não é a simplicidade, ok? Ai, gente, muito simples. Olha, são pessoas tão simples. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu venho de uma família muito simples. Puxa, minha família é bem simples. Minha família é bem humilde. Meu Deus, são... Nós vamos ver aqui. Isto não é para falar com essa cara de lamento, essa cara de dó. Não tem nada de compaixão até nessa cara que eu fiz aqui. Tá? São qualidades, não são aquelas características a que a gente dá o nome equivocado de defeito. Nem aquilo que é defeito eu gosto de chamar de defeito. Aquilo que o mundo chama de defeito por aí, eu gosto de chamar de características que carecem de alguma elaboração, de alguma evolução. Ou seja, quase todas as nossas características e todos nós as temos, não é? Então, quando a gente se refere à simplicidade dessa forma, é um equívoco gigantesco. E o uso repetido de uma palavra com um significado X ou Y faz com que esse significado vá passando por transformações. Aquilo que originalmente quer dizer uma coisa muito bacana, se é usado de uma forma pervertida, distorcida, é claro que daqui a um tempo isto estará significando algo não muito legal. Por exemplo, uma palavra linda que é coragem. Coragem é ação do coração. Isso é uma coisa linda. Mas o uso que tem sido feito da palavra coragem, pela associação de coragem a enfrentamento, a briga, a luta, torna-se uma palavra que também tem associado uma beligerância, briga, confronto. Por isso eu prefiro trocar coragem por entrega. Porque para você ter entrega é preciso que você tenha muito da coragem, coragem no bom sentido, ação do coração, né? A entrega é uma ação do coração. E por coincidência que a entrega tem tudo a ver com a simplicidade, tem tudo a ver com a humildade. Nós vamos ver isso aqui adiante, ok? Etimologicamente, a palavra simplicidade ela tem origem no latim, no idioma do latim, que a palavra lá é simplicitas, que pode ser traduzido como uniforme, ou seja, padrão, pouco variada, né? Então, isso simples, lá do latim, quer dizer isso. A simplicidade se caracteriza pela descomplicação. Algo descomplicado a gente pode dizer que é algo simples. Algo complicado é algo não simples, ok? A simplicidade é a ausência de artifícios, a ausência de extravagâncias, a ausência de excessos materiais, é a ausência de excessos sociais, é a ausência de excessos psicológicos. A simplicidade tem a ver com a humildade.
A humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Veja bem que interessante, não é, gente? Lembra do que eu falei no começo? Eu venho de uma família muito humilde, com essa cara de lamentação, de constrangimento. Querendo com isso dizer, uma família que não tem cultura, não é? Que não estudou, quer dizer, tem uma cultura, todo mundo tem alguma cultura, mas não tem a cultura aprovada pelo social, desejada pelo social, não é? Não tem cultura, não tem dinheiro ou pouco dinheiro, então isso é uma família humilde. Gente, olha a distorção de significado, né? A simplicidade tem a ver com humildade. A humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Alguém que tem consciência das próprias limitações é uma pessoa humilde, portanto, simples. É uma grande e raríssima qualidade. A pessoa humilde, ela é modesta e ela é simples. A simplicidade é aquele caminho para se chegar à humildade. E com isso, a pessoa passa a ser mais colaborativa, menos arrogante, menos prepotente. E, em sendo humilde, ela diminui e se livra da inveja. Ela diminui a inveja e se livra da inveja que ela sente. Portanto, da inveja que ela recebe. Só isso, gente, dá para parar o foco no afeto agora e dizer, olha, isso aqui é um patrimônio, vão ficar refletindo isso aqui um ano. Eu vou ler de novo esse parágrafo aqui, tá bom, gente? Eu vou comentar esse parágrafo aqui. A simplicidade é o caminho para a gente chegar à humildade. E com isso ser uma pessoa mais colaborativa, menos arrogante, menos prepotente. E em sendo humilde, a pessoa diminui a inveja e se livra da inveja. Se livra do orgulho e se livra do ciúme. Tá bom ou quer mais? Caminhando para a simplicidade, a pessoa chega na humildade. No caminho, na trilha da simplicidade, necessariamente você vai passar pela humildade, pela aquisição da humildade. E aí você se torna mais colaborativo, menos arrogante, menos prepotente. Arrogante no mau sentido. Existe o arrogante no bom sentido. Falamos aqui nos outros vídeos, ok? O arrogante no bom sentido. Aquele que se apropria de arrogar-se é apropriar-se. Então eu preciso me apropriar de mim mesmo. Isso é muito saudável, ok? Agora, o arrogante, no sentido doentio, é aquele que arroga-se dos outros, se apropria dos outros, se apropria de uma imagem para com esta imagem, com esta personagem agredir, se autoafirmar em cima dos outros e competir, ok? Então, voltando aqui, a simplicidade é o caminho para se chegar à humildade. E com isso, a pessoa passa a ser mais colaborativa, menos arrogante, menos prepotente. E em sendo humilde, chegou na humildade, está a caminho da simplicidade, mas está passando pela humildade, diminui e se livra da inveja, diminui a inveja que ela sente dos outros, se livra do orgulho. Eu digo aqui o orgulho, o excesso de orgulho, é outra força de expressão aqui, não é? Existe o orgulho saudável, né? Se livra do excesso de orgulho e se livra também do ciúme. Meu Deus, que coisa linda essa simplicidade, né? Quando eu falo, então, eu venho de uma família muito simples, muito humilde. Nossa, você vem da família, na sua família só tem gurus, então, levando ao pé da letra, é isso. Na sua família só tem iluminados. Se são genuinamente simples e humildes, nossa, é só luz que tem lá. Mas, na maioria dos casos, no social, as pessoas usam essa expressão já distorcida, né? Já distorcida pelo social, quer dizer, querendo dizer que não tem estudo, não tem dinheiro, ok? Os principais antônimos de simplicidade são o contrário, né, de simplicidade. Aí já não estou falando da questão pessoal. É absoluto, abrange também o lado pessoal, né? O contrário de simples, um contrário de simplicidade é dificuldade. Mas o contrário de dificuldade é facilidade. Então dá para a gente associar simplicidade àquilo que é fácil, aquilo que é simples é fácil. O contrário de simplicidade é também complexidade.
Então, as coisas são complexas ou, no contrário, são simples. Outro antônimo de simplicidade é a arduidade sofrida, aquilo que é árduo, aquilo que é pesaroso, aquilo que é duro, que é difícil. Estou trabalhando arduamente, ou seja, está pesado, né? Isso é o contrário de simplicidade. Eu estou falando da arduidade sofrida, porque você pode também estar trabalhando arduamente e feliz da vida, com leveza. Então você está na simplicidade. É a arduidade sofrida, ok? Outro contrário da simplicidade é a complicação. Tem o complexo e tem o complicado. O complicado é o contrário do simples, ok? Você pode falar de uma forma complicada e falar bem, falar direitinho e tudo. De uma forma complexa e falar bem direitinho também. Pode falar a mesma coisa de um jeito simples. A diferença é que quando você fala de uma forma complexa ou complicada, poucas pessoas vão entender. Quem tem um preparo intelectual muito grande vai entender. Quando você consegue traduzir aquilo para o simples, sem omissões, que eu acho que a maior sabedoria humana é quando se consegue falar alguma coisa muito complicada e muito complexa de uma forma simples, fazer a tradução dialética do complexo e do complicado para o simples. Isso denota sabedoria, porque para fazer isso, e bem feito, direitinho, de forma que os outros entendam, precisa ter sabedoria, senão não rola. Então essa é uma visão que gosto muito da palavra simples, quando é o contrário de complexo e complicado. Nada contra o complexo, nada contra o complicado. Às vezes fica até mais fácil para quem está estudando profundamente falar de forma complexa ou complicada. Fica mais fácil para quem está lá com a mão na massa, mas quando vai falar com alguém que não está com a mão na massa, que nem sabe que matéria é aquela, não vai ficar usando termos herméticos, né, jargões, né, que são típicos de uma determinada, de um determinado métier, de um determinado profissão, ok? Outro contrário de simplicidade é a opulência, que é caracterizado pelo excesso de bens materiais, o excesso de riquezas. Aí como é que a gente mede excesso ou os bens materiais na medida saudável? Isso é totalmente relativo. Isso é com cada um. Para uma pessoa, de repente, ter X bens materiais e X riqueza ou riquezas, aquilo lá está dentro da saúde para aquela pessoa. Para um outro, não. Então, como é que fica isso? Quando é que é doentio, quando é que é saudável? Quando a pessoa procura o excesso, muitas riquezas, e elas entram no excesso. Só ela sabe disso. Ela e os outros que observam e conseguem enxergar direitinho. A pessoa está lá no excesso, está na cara que está no excesso, você percebe. Porque ela não precisa daquilo. Tem outros que precisam, precisam e usam, né? Então o problema não é quantos bens materiais, quantas riquezas a pessoa tem. É o uso que ela faz dessas coisas. Então a opulência, né, que está caracterizada pelo excesso de bens materiais, excesso de riqueza, é o contrário da simplicidade. A pessoa pode ser extremamente simples e podre de rica. Existe essa expressão popular aí. E muito rica. E ter muitos bens. E ser uma pessoa muito simples. Porque tudo que ela tem um uso nobre, um uso saudável, prefiro até nesse caso. Um uso saudável para tudo aquilo, para ela, ok? Outra coisa também que isto eu questiono, outro antônimo da simplicidade é a grandiosidade. Quer dizer que então a simplicidade está no contrário da grandiosidade, na pequenosidade, ou na pequenez. Estou inventando um neologismo aqui, tá? A pequenosidade sei que não existe, né? Ou na pequenez? Não é por aí. Eu estou relatando aqui aquilo que comumente se costuma usar como um antônimo de simplicidade, ok? Eu estou dizendo aqui que não concordo. De repente você pode concordar, respeito e exerço em relação a você a mais amistosa oposição, né?
Eu sinto que a grandiosidade, por exemplo, ser simples e humilde é uma grandiosidade de alma e também deste ego que ficou quietinho, ficou lá passivo, ouvindo a sabedoria. Isto é uma grandeza, uma grandiosidade, não é? Então não consigo entender grandiosidade como oposição, como oposto, antônimo de simplicidade, né? Outra coisa, e essa sim concordo, como antônimo de simplicidade é o exagero. O exagero é caracterizado por algum ato que exceda o saudável, ok? Para não entrar em valor de espécie algum. Não é questão de... Acabamos de falar sobre bens materiais, riquezas e tudo. Né? O exagero, quando é além do saudável, passou do saudável ao exagero. Então, né? Isto é o contrário do simples. Percebam quantos antônimos a palavra simplicidade tem. Outra coisa que é contrário, que é o oposto da simplicidade, é a presunção. É a pessoa que tira conclusão a respeito do outro, conclusão por si própria, não ouviu o outro praticamente. Está ouvindo, mas já está deduzindo, já está se projetando ali, já está presumindo uma série de coisas. É o exemplo que eu dei outro dia aí, da falta de percepção, que a mãe está visitando a filha, então ela passa na feira e compra 15 jacas para a filha que mora num apartamento de 30 metros quadrados. Então ela leva tempo, tá bom, tá tão bom, nossa, uma oferta tão boa, e a jaca tão madurinha, filho, eu trouxe 15 jacas aqui, tem os carregadores aí, coloco cada jaca desse tamanho. Então a mãe presumiu que a filha gosta de jaca, que quer 15 jacas no apartamento. Né? Isso é um exemplo caricato, anedótico da presunção. Aquela pessoa que presume sobre você. Eu comprei passagem já para a gente ir até, enfim, fazer um acampamento aí lá em São Tomé das Letras, e a pessoa odeia esse tipo de viagem, esse tipo de turismo. São Tomé das Letras é um lugar muito bacana para quem gosta de meditar, para algumas comunidades que praticam atividades esotéricas e tudo, é muito bacana, mas tem gente que odeia isso. Então tem aquela pessoa lá que tudo bem, então vai lá e compra a passagem lá. Eu comprei a passagem para você. Inclusive, eu já mandei debitar no seu cartão. A pessoa fez a pessoa comprar a passagem. E ela odeia, por exemplo, fazer esse tipo de turismo, tá? Então isto é presunção, deixando bem claro aqui, não é? São exemplos de presunção, tem inúmeros, não é? Outra coisa é a imodéstia, a falta de modéstia. A falta de modéstia é o contrário da simplicidade. Modéstia está dentro da simplicidade, assim como a humildade. Então, a modéstia se caracteriza basicamente pela ausência de exagero em relação ao próprio valor. Não significa que a pessoa vá negar o próprio valor. Não, eu tenho valor sim. Mas pô, como você é convencido, está se achando, né? Pô, cadê a modéstia? Não, eu não estou exagerando. Eu estou falando que eu tenho valor. Você disse que eu tenho valor, eu concordo, eu tenho esse valor sim. Mas eu não estou dizendo que eu sou superior, não estou exagerando. Eu não estou dizendo que o meu valor é o melhor do que o valor de qualquer outra pessoa, o melhor valor do mundo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu tenho valor. Você me elogiou, disse que eu tenho valor e eu aceito. Eu percebo que eu tenho este valor também. Mas se percebe, quando você aceita que tem um valor, a sociedade já te pega de pau dizendo assim, cadê a modéstia? Ou seja, na verdade é assim, modesto é aquele que se desvaloriza para a sociedade. A sociedade entende assim, você para ser modesto você tem que se valorizar. Então faça um elogio e você fala, imagina, não tem nada disso não. Imagina, eu sou um reles mortal. Reles mortal todos somos, até aí, né? Não, mas eu não tenho esse valor não, e está na cara que você tem. Aí que as pessoas, alguns que são mais perceptivos, chamam isso de falsa modéstia, né? Tá? Então isso acaba virando a verdadeira moléstia. É a falsa modéstia que a gente exerce pressionado ou com medo daquela punição social que vem pelo fato de aceitarmos que temos um valor quando somos elogiados, por exemplo, né?
Então a modéstia, ela se caracteriza pela ausência de exagero em relação aos próprios valores. Então você pode sim aceitar que você tem valores quando é elogiada, quando é elogiado, deve aceitar isso, deve curtir muito isso, ciente das suas limitações, mas ciente também de que você não tem só limitações, você tem também habilidades. Isso é muito relativo também. Se a gente for viajar um pouquinho aqui, limitação são aquelas coisas que todas as coisas que a gente faz que precisam de evolução, ou seja, todas. Então pode ser que eu tenha uma habilidade um pouquinho maior do que a média das pessoas, a média das pessoas. Então, poxa, então você tem uma habilidade impressionante. Aí a tendência é a pessoa que está observando você generalizar. Poxa, se ela tem essa habilitação, se ela está acima das pessoas, na média das pessoas nesse aspecto, então em todos os outros aspectos ela também está acima da média das pessoas. Equívoco mortal. Processo de projeção. Terrível, terrível, não é? O caminho do equívoco. Modéstia, ausência de exagero em relação ao próprio valor, em relação às próprias realizações, em relação aos próprios êxitos. Também caracterizado por despretensão. E também caracterizado pela ausência do exibicionismo. Exibir é uma coisa, ok? É outra coisa que a sociedade condena. Uma pessoa que seja exibida, ou seja, ela tem alguma coisa, uma característica, ela tem alguma forma de se comportar e tudo, ela exibe isso. É interessante, você quando sai na rua, você está se exibindo. Você pode sair à rua pensando em se esconder e pode sair à rua pensando em exibir-se. Vai depender muito do seu relativo, né? Bem relativo que eu falo, bom gosto. O que é o bom gosto? É você se vestir de acordo, não com as regras vigentes, não só isso, mas vestir-se sem o exagero, tendo noção do limite do exagero, ok? Isso é muito relativo. Entramos aqui nesse momento num campo muito relativo. Espero que você me entenda. Fazendo uma forcinha, eu acho que você me entende. Acho que consigo me fazer entender. Quando você extrapola, você pode usar uma roupa, uma maquiagem, um cabelo, enfim, uma postura mais exibida. Isso não quer dizer que você seja um exibicionista, ok? Aqui em São Paulo tinha, muitos anos atrás, 20 anos atrás, um cara que ele se arrumava todo fim de semana. Ele tinha um carro esporte importado, amarelo, conversível. Ele usava um paletó, um blazer diferenciado, diferente, uma coisa não totalmente fora do padrão. O blazer era um meio laranja, cor laranja, pelo que eu me lembro aqui, uma calça de um azul turquesa, um sapato branco, uma camisa também diferenciada, um cabelo grisalho todo feito, todo grande o cabelo, todo... parecia o cabelo dos cantores de rock dos anos 70, no comecinho da década de 70, aquele meio Chanel, cabelo meio uma franja e tal. E o cara, ele ficava o dia inteiro, ele ficava sentado no capô do carro, na frente do carro, né? onde se abre e tem o motor, naquele capô da frente do carro. Ele estacionava o carro na calçada, naquela época não tinha multa com tanto rigor. Ele ficava encostado de braço cruzado, olhando o movimento. Ele ficava o dia inteiro assim. É um exibicionista, ok? Típico exibicionista. Tá? Isso é um exagero, isso aconteceu, isso não é uma historinha, não tem. Se você procurar no Google, você deve achar alguma matéria sobre esse cara, muito interessante. Como um exemplo de exibicionismo. Tem pessoas que não chegam a esse exagero, mas chegam a outros, né? A outros exageros. Quer dizer, o exibicionismo é um exagero da exibição. Exibição, tudo bem com exibição, ok? Mas a sociedade, na hora que você ousa ser um pouco diferente, ela diz, você é exibicionista, quando na verdade você está apenas se exibindo. E isto é absolutamente saudável, ok? A modéstia é caracterizada também pela ausência de vaidade em relação ao próprio valor, às próprias realizações, êxitos e despretensão,
ok? Repetindo aqui e concluindo essa parte, né? Então vamos imaginar aqui, gente, o contrário de tudo isso, né? O contrário da dificuldade, da complexidade, da arduidade sofrida, da complicação, da opulência, da grandiosidade, do exagero, da presunção, da imodéstia, o contrário disso, do exibicionismo, não é? Você cai na simplicidade, na humildade, na leveza. Para chegar até isso, se você está achando interessante a ideia da simplicidade, vamos lembrar que o estado meditativo, que é aquele que você fica depois da meditação, ele é a vivência da simplicidade, enquanto você está naquele estado. Enquanto teu ego não vai na frente, querendo largar a intuição e querer fazer as coisas por ele próprio, vamos dizer assim, você está no pleno exercício da simplicidade e tudo aquilo que ela implica, que é a humildade, que é a leveza, que é a amorosidade, que é a modéstia, que é a não presunção, que é o não exagero, que é a grandiosidade, no sentido sempre saudável aqui, claro, que é a não opulência, embora tendo bens materiais e sendo rico e tudo mais, você não tem o viés da opulência, que é o exagero. Você é uma pessoa descomplicada, você é uma pessoa não complexa, você escolheu a não complexidade, mas também não escolheu a ignorância, né? Você faz as coisas até arduamente, mas não com arduidade sofrida. Ou seja, você chegou à simplicidade. E quem ajuda você a chegar a isso, a trilhar o caminho da simplicidade, é o estado meditativo, que você consegue depois da meditação. Fora da complexidade, da complicação, da opulência, da presunção, da imodéstia, da arduidade sofrida, dos exageros, simplicidade em última análise, gente, é o que todo mundo quer, é paz. A ausência de todas essas coisas aqui, imagina que você não está complexo, você não está complicado, você não está opulento, você não está presunçoso, não está imodesto, você não está na arduidade sofrida e não está exagerando em nada. Você está em paz. Você não vai ter ansiedade. Para que você tenha paz, é preciso conviver bem com as suas sombras e focar na sua luz. Todas essas encrencas, esses detritos emocionais que nos levam ao contrário da simplicidade, são resultados do nosso afastamento da sabedoria. É o ego indo lá na frente querendo resolver tudo por ele próprio. O ego achando que tem que ter a opulência, que tem que ter o exagero, que tem que... a vida é sofrida, eu tenho que trabalhar arduamente e sofridamente. Muito dinheiro é ruim, não é uma coisa boa, é um mau sinal, não é? Eu não posso ser modesto. Modesto é humilde, aquele cara que se humilha. Humilha, olha a confusão. Humilde é aquele que se humilha. Não tem nada a ver. Vimos já, não é? Eu tenho sim que ser arrogante. É claro que eu tenho que ser arrogante. É guerra o tempo todo. É guerra, ok? Então, a gente entra nessa guerra por não se conhecer, por não se perceber. Então, quando eu medito, entro em estado meditativo, permaneço no estado meditativo, estou me percebendo, estou me conhecendo, estou vivendo a mim mesmo, estou em paz, estou simples. Eu não preciso de nenhum armamento para me autoafirmar. Eu tenho uma percepção muito grande de mim e dos outros, das circunstâncias. Então, o que eu faço com aquilo que o mundo chama de limitações ou defeitos, com os meus? Eu integro, eu aceito. Eu nem olho mais para os meus defeitos como defeitos. Eu tenho características que precisam de evolução. Eu preciso caprichar em relação à evolução de algumas habilidades que eu tenho ainda bem precárias, que alguém pode chamar de inabilidade, alguém pode chamar de defeito, sombra. Então eu olho para as sombras e penso, poxa, eu tenho isso, eu vou morrer com isso. Não.
é uma sombra, é um negócio meio mal resolvido. Então vamos resolver. O que a gente faz? Põe luz. Vou meditar mais. Vou aceitar. Antes de mais nada, vou aceitar. Ah, mas vou aceitar, vou ser humilhado e tal. Não estou nem aí com o mundo. Eu não estou nem aí com o mundo. É tão feliz, é tão bom ser eu mesmo. Eu estou tão feliz sendo eu mesmo. O mundo pode chamar do que quiser. Eu integro isso, eu aceito isso. Quando vier à tona aquele impulso, aquele detrito emocional, eu ponho luz ali. Tem uma luz atrás disso aí. Por que que eu entrei na arrogância? Eu tenho um impulso arrogante, de repente alguém fala em um determinado assunto, eu já saio com arrogância, é reatividade. Aí com o tempo eu medito e descubro que atrás da arrogância tem o que? A sensação profunda de inferioridade, equivocada. Eu medito mais. Aí, quanto mais medito, mais descubro que não sou superior nem inferior a ninguém. Eu sou eu, assim como você é você, como cada um é cada um, e está tudo bem com isso. Como é que é esse caminho da sombra para a luz? Da complexidade, da arrogância, da opulência, da ostentação, do exibicionismo para a simplicidade. Todos nós temos nossas sombrinhas, nossas sombronas, nossas assombrações. Porém, somente os iluminados conseguem vê-las em suas reais proporções. A gente ainda não é iluminado. Se tem algum aqui, me perdoe, ok? A gente, somente quando iluminado, que a gente consegue ver as nossas sombras em suas reais proporções. E quando a gente vê, elas desaparecem. Por quê? Na hora que a gente vê, em sendo iluminado, a gente joga a luz sobre as sombras. Ela some. Né? Tem um quarto escuro, você entra com uma lanterna, pronto, não está mais escuro. Não tem mais sombra ali. Tem luz. Essas sombras, os iluminados veem essas sombras nos espelhos da humildade. Quando tem a humildade, que é o convívio saudável, pacífico com as limitações, o sábio, o iluminado, ele olha no espelho da humildade, da simplicidade, no espelho da vontade de crescimento, no espelho da consciência pacífica dos erros que cometem, nos espelhos da pureza que não se confunde com ingenuidade. Ah, ele é tão ingênuo, né? Tá tão bobinho. Ele é bobinho. Oh, meu Deus, que gracinha. Cuti-cuti, né? Não, não é pejorativa a pureza. A pureza não é. Não tem nada de pejorativo. E ingenuidade aqui, essa leitura que fiz agora é equivocada, porque ingenuidade é uma outra coisa, outra qualidade que a gente tem também. É que o social, mais uma vez, dá um carimbo feio para isso aí, né? Sociedade especialista em dar nome feio para coisa bonita e nome bonito para coisa feia. Para enxergarmos as nossas sombras, convivermos pacificamente com elas e as superarmos, nós precisamos não estar apegados e tementes ao que os outros pensam de nós. O que o outro vai pensar, o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. Mas a gente precisa estar conectado com a nossa sincera decisão de crescermos sempre, sem ansiedade, sem autocobrança e com a convicção de que o aumento da percepção se dá em um processo que tem ritmo próprio, não controlado por nós. O aumento da percepção se dá num processo que tem ritmo próprio, é o ritmo dele mesmo. E a gente não controla esse ritmo. Bastando apenas que estejamos dispostos a viver este processo, o do aumento da percepção. Para vermos as nossas sombras, convivermos pacificamente com elas e as superarmos, nós precisamos já ter descoberto que culpa é apenas medo de punição e não traz crescimento algum, muito pelo contrário. É como uma âncora que nos retém em mares poluídos,
nos adoecendo cada vez mais. Aquele que olha para a própria sombra com a luz da consciência, ao errar, vai em paz na direção do acerto. Para vermos as nossas sombras, convivermos pacificamente com as nossas sombras e as superarmos, a gente precisa meditar o suficiente para que possamos estar na maior parte do tempo em estado meditativo, que é aquele estado em que podemos fazer de tudo, só que com alto índice de consciência. É o nível de consciência da simplicidade. Assim, por exemplo, o convívio com pessoas com quem tenhamos baixo grau de afinidade ou alto grau de tensão no nível do ego, fica suportável e curável pela harmonização pessoal e pela manutenção da distância saudável. Só quem vê em paz a sua própria sombra consegue, neste ato, iluminá-la. Então, para não cair no contrário da simplicidade, quando eu olho para uma sombra, como é que eu saio da simplicidade? Quando eu olho para uma sombra minha e brigo comigo por tê-la. Então, como é que eu permaneço na simplicidade? Eu olho para minha própria sombra e nesse ato eu ilumino minha sombra, eu aceito. Eu aceito as minhas limitações. O que é isso aqui? Isso é uma característica que carece de evolução, de crescimento. Ok? Pronto. Resolveu. Me mantenho na simplicidade. Não vou brigar comigo, não vou me açoitar porque eu tenho um defeito, que não é defeito. Para atingir a simplicidade, é importante esquecer a sombra como tal. Para atingir a simplicidade, eu tenho que esquecer a sombra como sombra. Não posso pensar na sombra como sombra. Eu preciso ver a sombra como luz potencial. É uma característica que eu vou trabalhar nela, meditando, e ela se manifesta como luz. Ela muda, passa por um processo de mudança, aquilo que eu chamo de sombra, e se manifesta como luz. E assim a gente vai aumentando a luz da gente, expandindo a consciência gradativamente. Simplicidade você atinge meditando muito, permanecendo no estado meditativo e mantendo o seu foco exclusivamente no afeto.